Olá, pessoas. Sejam todas e todos bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Eu acabei de fazer um vídeo falando do gráfico da função polinomial do primeiro grau e discutindo o fato de que esse gráfico é uma reta. Hoje eu vou discutir o gráfico da função polinomial do segundo grau, que é a função cuja expressão algébrica é ax² mais bx mais c, com a diferente de zero, essa exigência para que seja efetivamente do segundo grau. Se o a for zero, o grau cai para 1, que cai no caso das retas que nós já discutimos. E o gráfico da função é uma parábola. E eu vou discutir um pouquinho por que isso acontece. Ao contrário daquela discussão que eu fiz com reta, que foi bem conceitual, e que envolvia a questão de reta não ter definição, porque é um conceito primitivo, parábola tem definição. Então, a gente adota uma e trabalha com ela para analisar o gráfico da função. Duas definições bem conhecidas de parábola. Uma vem das geometrias do espaço, das cônicas, que são as curvas que são cortes de um cone por planos. Então, isso já remonta, à tradição grega. Se o plano for perpendicular ao eixo do cone, nós temos circunferências. Se o plano for um pouco inclinado, pode aparecer uma elipse. Se o plano estiver paralelo ao eixo, vão aparecer duas curvas, que são dois ramos de hipérboles. Se o plano for paralelo a essa reta, vai aparecer uma única curva e que é uma parábola. Então, um jeito de trabalhar com parábola é usar essa definição que se remonta à tradição grega de estudo de cônicas. Eu vou usar uma outra, que é como lugar geométrico. A parábola fica caracterizada como o lugar geométrico dos pontos do plano que tem a seguinte propriedade. Nós começamos com uma reta e com um ponto que eu vou chamar de foco. Aí nós olhamos todos os pontos do plano que equidistam do foco e da reta. A distância até a reta tem que ser medida na perpendicular. Então nós olhamos os pontos x do plano, que tem a propriedade que a distância de x ao foco, distância de ponto a ponto, é igual à distância de x à reta R, distância de ponto à reta. Aqueles pontos em que essas duas distâncias forem iguais são os pontos que compõem o lugar geométrico que se chama parábola. Então é uma definição muito clara, muito precisa, e que permite que se trabalhe com ela sem ter dúvidas filosóficas como eu tive quando eu falei de reta. Aqui agora fica a geometria analítica pura. Tem coisas interessantes para se pensar. Eu vou começar com a seguinte situação. Num sistema de coordenadas cartesianas, eu vou colocar um ponto para ser o foco com a abscissa M ordenada N, genérica, e a reta, eu vou pegar uma reta horizontal, que é uma reta constante, em que o y é constante igual a k. E aí eu vou procurar os pontos, observe que o ponto médio entre F e R está na parábola, porque essas distâncias são iguais. Eu vou procurar uma expressão algébrica que me dê quem são os pontos x, que eu vou colocar genericamente como xy, quem são os pontos x que têm a propriedade que a distância até a reta R, medida sempre na perpendicular, é igual à distância do x até o foco F. Então, essa equação que eu quero analisar, que é uma equação típica de geometria analítica. A fórmula da distância me dá que a distância do x ao foco, diferença das abscissas, x menos m ao quadrado, mais diferença das ordenadas y e n ao quadrado,
E aqui, a distância do x genérico à reta constante igual a k é módulo de y menos k. Por que módulo? Porque esse k podia estar para cima do y, a parábola estaria com concavidade para baixo, e o y menos k seria negativo, e a distância é positiva, então eu ponho o módulo. Agora a gente eleva ao quadrado. Quando eleva ao quadrado, some essa raiz e some esse módulo. E eu fico com x ao quadrado menos 2xm, mais m ao quadrado, mais y ao quadrado menos 2yn, mais n ao quadrado, igual a y ao quadrado, menos 2yk, mais k ao quadrado. E eu quis escrever essa linha comprida para vocês observarem o seguinte: sempre que eu tiver a reta horizontal e o foco colocado assim, vai sempre cancelar o y quadrado. E o y quadrado vai sumir. Eu já vou voltar para falar das consequências disso. Porque o y quadrado some, fica uma expressão que tem y constante, x e x2. Isso vai cair numa função do segundo grau, em que o y é função do segundo grau do x. Observando esta expressão e isolando o y, tem y num único lugar, em dois lugares, 2yn menos 2yk. Eu posso passar esse 2yn para o lado direito e colocar o y em evidência e o 2, e eu vou ter que o y é igual. Eu estou multiplicando o y, tem 2n, que ficou mais, menos 2k. E aí eu vou passar isso dividindo. E do lado de cá eu fiquei com 1 sobre 2n menos k, x quadrado. É o único termo em x quadrado. Em x, só tem 2xm. Porque veio do elevar ao quadrado esse termo aqui. Só tem um x quadrado, só tem um x elevado à primeira. Então, menos 2, que multiplica o x, m, 2m, 2n menos k. Cancela esse 2 aqui, x. E mais um termo constante, que tem K2, mas eu passei o K para lá. Eu passei esse Y para o lado de cá, todo o resto para o lado de lá. Então aqui ficou M2, N2 e menos K2. Mais M2 mais N2 menos K2 sobre 2N menos K. Constante. Ou seja, eu tenho uma expressão do tipo y igual a ax2 mais bx mais c. Então, uma primeira conclusão eu já cheguei. Toda vez que eu tiver uma reta horizontal como reta diretriz da parábola e um foco no plano cartesiano, a parábola determinada por esse foco e por essa reta tem uma equação do tipo y igual a ax2 mais bx mais c, uma função do segundo grau. Isso é um lado da brincadeira. Então eu mostrei que parábolas numa certa posição caem em função do segundo grau, com aquelas expressões. Uma outra coisa, se a reta não é horizontal, a situação fica embaraçosa e não tem função. Imagina que a reta não é horizontal. Aí, a parábola determinada por esse foco e por essa reta vai ter um certo formato em que, para um determinado x, eu vou ter mais de um y. E isso não é função, então muito menos função do segundo grau. Então, agora nós já estamos no seguinte pé. Se a reta diretriz da parábola for horizontal, a parábola é dada por uma equação função do segundo grau. Se a reta não for horizontal,
grau não é função. Aí é uma coisa que se estuda em geometria analítica, cai numa quádrica completa, que são as equações do tipo ax2 mais bx mais cxy2 mais dy mais exy mais f igual a zero. Expressão x quadrado, y quadrado, x, y, xy, constante, igualado a zero. Então, essa parábola, que não é função do segundo grau, ela é dada por uma equação de grau 2 completa, em que tem o y2. Olha que bonito. Quando a reta é horizontal, cancela o y2, vai cancelar sempre. Porque vai ter um y2 desse quadrado e um y2 desse quadrado, sempre cancela. Sempre sobra um y, eu isolo o y e tenho a função do segundo grau, porque vai ficar o x2 aqui, que não vai cancelar porque só tem um lugar que tem o x. Bonitinho, fica a função do segundo grau. Quando a posição não é tão simples, não some o y2. Então, para um determinado valor de x numérico, você cai numa equação do segundo grau em y, com duas raízes. E aí não é função, porque para um certo x tem dois y associados. Opa, tá ficando bonitinho. Falta só uma coisa. Mostrar que uma função do segundo grau genérica veio de uma parábola. E isso é um exercício que eu não vou fazer na sua generalidade total, mas eu vou mostrar para vocês como que é viável. Deixa eu pegar minha conta aqui. Imagine, agora eu vou fazer a recíproca, que você tem uma função do segundo grau. Vou pegar um exemplo numérico e aí precisa analisar a situação geral, tá? Imagina que eu tenho essa função do segundo grau. Menos x ao quadrado sobre 4, menos x mais 2. Eu mostrei que se eu estiver tentando calcular uma parábola, eu caio na função do segundo grau. E se eu começo com a função do segundo grau, tenho como argumentar que ela veio de uma parábola? Sim. E qual que é o argumento? Eu faço o seguinte, eu tenho a expressão geral aqui, em termos dos coeficientes m, n e k de uma parábola. Então eu vou igualar 1 sobre 2n menos k ao coeficiente do x2, 1/4. Eu vou igualar o coeficiente do x, m sobre 2n menos k, no meu exemplo, a menos 1. E eu vou igualar m2 mais m2 menos k2 sobre 2n menos k ao terceiro coeficiente, que é 2. Ou seja, eu monto um sisteminha em três incógnitas, m, n e k. E aí precisa de uma discussão genérica para mostrar que esse sistema sempre vai ter solução. Mas olha como é fácil de perceber que ele tem solução. Essas duas equações são muito iguais. A diferença é ter um m no numerador e aqui ter um 1. Então, se você pensar, se passa o m para o lado de cá, fica menos 1 sobre m, e do lado de cá fica 1 sobre 2n menos k, 1 sobre 2n menos k. Então, menos 1 sobre m é 1/4. Então, já começo a resolver a equação muito rapidamente. Ali eu já obtive que menos 1 sobre m é 1/4. Se eu não errei nenhuma conta, isso. Então, se eu não errei ainda na conta, o m é... desculpe. Menos 1 sobre m. Então, eu concluo que o m é 4, é isso? Eu devia concluir que o m era 2. Onde é que eu errei? Ah, sim. Eu errei aqui. Que aqui não tem esse 2, porque o 2 cancelou aqui. Então, é isso aqui. Então, quando eu passo o m para cá, menos 1 sobre m, não é igual a 1/4, porque está faltando um 2 ali. Então, é igual a meio, e o m é igual a 2. E, na verdade, tem um menos aqui.
né? Então aqui é menos. Então aqui é 1 sobre m igual a 2. Agora está tudo certo. Bom, agora que eu calculei o m, eu já sei que uma equação para o n menos k, para o n menos k, é fácil jogar aqui e achar o n e o k. E sempre dá certo fazer isso. Então, toda vez que você tiver uma função que é dada por uma função do segundo grau, ela veio de uma parábola com diretriz horizontal. E essa é uma reflexão bonitinha sobre o gráfico da função. É possível, os livros não costumam fazer isso que eu acabei de fazer. Os livros, quando vão falar do gráfico da parábola, costumam completar o quadrado, fatorar e escrever essa fórmula de uma maneira mais simples, que sugere uma simetria no gráfico e que justifica chamar de parábola. Mas isso olha mais diretamente para os fundamentos da geometria. Tá bom? Ficamos por aqui.